Cada lacuna de valor justo que é criada tem 3 velas importantes. Porque a primeira vela pode, bem, fazer o que quiser, é a menos importante. Mas então a segunda vela será sempre uma vela de expansão. Em um exemplo de baixa, ela vai se expandir abaixo da mínima da vela anterior. E então a terceira vela é a mais importante. Também é conhecida como, eu gosto de chamá-la, a terceira vela traiçoeira. A razão pela qual é traiçoeira é porque ela tem 3 opções diferentes do que pode fazer. Número 1, um retraçamento. Número 2 é que pode ser uma nova expansão. Número 3 também pode ser uma consolidação. Agora, se for uma consolidação, e digamos que seja uma lacuna de valor justo semanal, e você tem uma terceira vela no período semanal, que está consolidando, então você tem uma semana inteira de consolidação. Ação de preço onde você pode potencialmente perder muito do seu lucro. Portanto, entender o que essas terceiras velas querem fazer é absolutamente o crucial. Agora, antes de tudo, vamos mergulhar na opção número 1, que é o retraçamento, que mencionamos. Preciso que você entenda o seguinte, que as lacunas de valor justo são retraçadas de volta devido a áreas de resistência, devido a PDAs opostos. Então, o que quero dizer com isso? Então, por exemplo, bem aqui, negociamos acima deste ponto alto de oscilação ali. Este ponto alto de oscilação nos faz retraçar de volta para esta lacuna de valor justo, de alta para então continuar subindo a partir dela novamente. O mesmo que temos bem aqui. Temos esta pequena lacuna de valor justo de baixa ali. Essa lacuna de valor de baixa é negociada de volta porque entramos em uma lacuna de valor justo de alta ali que não se mantém, mas cria um retraçamento de volta para a lacuna de valor de baixa e então continua a cair. Agora, isso nos leva ao exemplo mais recente. Usamos a ferramenta de reprodução bem aqui e no período semanal, o que vemos é que temos esta vela de fase de expansão, bem aqui. Então, a segunda vela dessa lacuna de valor justo, se subirmos um período de tempo, então você verá que também temos uma lacuna de valor justo mensal, que temos uma entrada, bem aqui. Esta lacuna de VAR mensal pode causar um possível retraçamento, de volta, para a lacuna de VAR semanal, para então continuar a cair a partir dela. Então, em outras palavras, se a terceira vela entrar nesta lacuna de VAR mensal, a área de resistência, há uma razão para que ela possa parar ou retraçar um pouco. Agora, então, uma pergunta que os traders podem ter é, bem, Arjo, se você diz isso, e se entrarmos, como aqui, entrarmos nessa lacuna de VAR mensal e criarmos um retraçamento como de fato vemos bem aqui, então esse retraçamento aqui pode simplesmente ser negociado, certo? Porque se esse efeito de ping-pong for de fato verdadeiro, onde rejeitamos de uma lacuna de recuperação de alta de volta para uma lacuna de recuperação de baixa, para então continuar caindo novamente, então você pode capitalizar e lucrar tanto com as compras quanto com as vendas, certo? Não necessariamente, porque ambos os lados do mercado não podem ter alta probabilidade, porque não é assim que o momentum no mercado funciona. Para que um lado, o lado de alta ou de baixa, tenha alta probabilidade com seu momentum e tenha uma ótima execução no prazo mais curto, então o outro lado precisa ser sacrificado. Para ser de baixa, o preço pode precisar ser 80% de baixa e, digamos, 20% de alta. Aqueles 20% de alta, certo? Há apenas otimismo suficiente para criar um retraçamento inicialmente. Mas os 80% de baixa estão lá para criar uma tendência de baixa no geral. Então, em outras palavras, se você só tem 20% de alta a seu favor e está negociando contra o momentum geral de um prazo maior, o que isso significa? Isso significa que a ação de preço no prazo mais curto realmente terá dificuldade para empurrar o preço para cima aqui. Por quê? Porque está contra o momentum geral. Então, você não terá entradas perfeitas em lacunas de valor justo de alta ali para simplesmente continuar subindo. Ele terá dificuldade, e realmente terá dificuldade, para criar essas novas lacunas de valor justo para continuar subindo novamente. Mas você pode dizer, ainda foi entregue, certo, ainda foi entregue mais alto no geral. Então, por que não negociar? É porque negociar também requer, até certo ponto, uma boa ação de preço em um prazo mais curto. Boa precisão. Porque se você tentar consistentemente lucrar com uma certa direção no mercado, mas você sofre perda após perda, mesmo que a direção se concretize, então ainda não vale a pena. Matematicamente, você ainda não será lucrativo. Todo trader, lucrativo ou não, pode ter um ganho de vez em quando. Essa não é a parte difícil. A parte difícil, você é. E o que torna um trader lucrativo é
não ter mais perdas antes de obter o próximo ganho. Porque, logicamente falando, se você sempre mira 2 RR e sofre 3 perdas antes de obter o próximo ganho, então você tem um total de menos 1 RR. Isso é bastante importante para entender. Agora, uma rejeição dessas áreas de resistência bem aqui. Não é sempre garantido, temos que confirmar. E confirmamos isso prestando atenção à mínima da vela anterior. Bem ali, é exatamente isso que nos leva à opção 2, onde criamos uma expansão. Estamos olhando para o PIB do ZWAP, dólar, e estamos olhando para o período diário bem aqui. Agora, ao olhar para o período diário, vemos que temos alguns picos de oscilação bem ali que podem potencialmente causar um retraçamento para esta futura lacuna de valor justo, bem aqui, para então continuar subindo a partir desta futura lacuna de valor justo. Mas o que é importante entender é que isso depende muito do que acontece com a máxima da vela anterior bem ali. Agora, acredito que você, também, precisa de uma tendência até certo ponto para capitalizar, ou seja, lucrar com uma ideia de negociação, o que significa que devemos nos mover claramente do ponto A ao ponto B. Se não o fizermos e permanecermos no mesmo lugar, estamos olhando para uma consolidação, o que não é ideal. Isso significa que, se quisermos negociar uma terceira vela, ela deve ser, de preferência, uma vela de nova fase de expansão. A razão pela qual esta segunda vela, de uma lacuna de valor justo, é uma vela de expansão é porque ela se expande e fecha com seu corpo acima da primeira vela, alta bem ali. E se a terceira vela quiser ser uma expansão, queremos ver exatamente a mesma coisa ali, mas acima da segunda vela, alta, o que por sua vez, uma vez que isso acontece e se torna uma nova expansão, isso aqui se transforma em uma lacuna de fuga. Então, se você está negociando uma terceira vela, saiba que está essencialmente tentando prever uma lacuna de fuga. E uma lacuna de fuga é uma lacuna de valor justo na qual não voltamos a negociar. Então, como podemos prever isso? Novamente, a alta da vela anterior ali é importante, assim como entender qual é a história no time frame inferior. Então, se passarmos do time frame diário para o time frame de 4 horas aqui e mantivermos a alta da vela anterior no nosso gráfico, veremos a primeira vez que ultrapassamos a alta da vela anterior. Bem, ali estamos, testando-a. E estamos testando-a várias vezes, o que me diz que estamos respeitando essa alta ali. Em outras palavras, estamos tendo dificuldade para ultrapassá-la. Agora, entender se podemos negociar esta terceira vela é tudo sobre entender a disposição do preço. Então, se ampliarmos novamente e voltarmos para o time frame diário, se uma vela se formar, assim, teremos uma nova expansão acima da alta da segunda vela, criando um gap de fuga ali. Então, como essa vela se parece no time frame inferior? São simplesmente gaps de valor justo já se mantendo em direção a um lado do mercado. Então, se descermos os time frames, é simplesmente o preço, já nos dizendo que está disposto a continuar subindo. Como sabemos disso? Bem, aqui temos este gap de valor justo altista, bem ali. E este gap de valor justo altista, uma vez que retraçamos de volta para ele aqui, temos uma incursão nele. Temos um pavio longo na parte inferior. Negociamos acima, disso novamente, a alta da vela anterior, o que nos diz que não estamos mais lutando com essa alta da vela anterior. Temos uma grande vela de alta. Agora, e isso nos diz aqui que não estamos tendo dificuldades. Impulsionar mais alto. Então, já há uma disposição para subir mais aqui, onde podemos ver que o preço está simplesmente continuando a subir ali. Então, o gatilho para isso é quando vemos essa disposição do preço para já continuar subindo. Respeitando esses gaps de valor, não tendo dificuldades para criar novos gaps de valor a partir disso, e então alcançando acima da alta da vela anterior novamente, isso mesmo. Há um gatilho para entrar no tempo gráfico menor para procurar uma entrada potencial também. Agora, para esclarecer isso um pouco mais, precisamos entender a terceira opção, que é aquela terceira vela de consolidação. A terceira vela de consolidação é, sem dúvida, a mais complicada, mas também, de certa forma, a mais ideal. Agora, por que é complicada? Mas por que também é ideal? É complicada porque aqui estamos olhando para o tempo gráfico semanal. E é complicado devido ao fato de que, se consolidarmos na terceira vela ali, isso torna complicado, porque é muito difícil lucrar com isso. E não é ideal sequer negociar em primeiro lugar se tivermos uma semana inteira de potencial consolidação.
Mas também é ideal, por outro lado, que se consolidarmos com uma terceira vela, temos um caminho muito fácil para negociar de volta. A lacuna de valor justo será criada para então continuar a descer a partir dela. Então, é uma espada de dois gumes essencialmente. Mas a parte mais importante é que quando consolidamos, você deve ficar de fora. Então, como identificamos isso novamente? Bem, aqui tínhamos essa lacuna de valor justo mensal bem ali, que poderia potencialmente causar um retrocesso. Temos a terceira vela e a mínima da semana anterior bem ali. A terceira vela se abre bem ali. Agora, quando a terceira vela se abre, você quer fazer exatamente a mesma coisa que fizemos com a lacuna de fuga, essencialmente com a expansão. Vela, a opção 2. Isso é, você quer monitorar a mínima da vela anterior. Neste caso, e se monitorarmos a mínima da vela anterior, então o que vemos em comparação ao que vimos anteriormente? Com a vela de expansão, vemos que quando negociamos abaixo da mínima da vela anterior, neste caso, há sinais de que o preço não está disposto a continuar caindo. E quando o preço não está disposto a continuar caindo, é muito provável que crie uma consolidação. No MMT, tivemos uma sessão ao vivo. Neste momento, vimos essa lacuna de valor justo, da qual o preço queria potencialmente continuar caindo. Tudo até aquele momento estava, sem dúvida, perfeitamente bem. Nada de errado com isso. Agora, uma vez que abrimos com esta próxima vela bem aqui, é onde tudo deu errado. É aqui que tivemos um sinal de uma potencial consolidação. Por quê? Porque agora o preço está tendo dificuldade em criar novas lacunas de valor justo baixistas logo ali. Então isso nos diz, o preço potencialmente não está muito disposto aqui a continuar caindo. Então, durante a sessão ao vivo, mencionamos ali que isso poderia muito bem se transformar em consolidação aqui e uma terceira vela de consolidação para o restante da semana. E o que vemos depois é que nunca criamos essas lacunas de valor justo baixistas ali. Então, sempre temos dificuldade em empurrar para baixo. Agora também, discutivelmente, temos dificuldade em empurrar para cima. Por quê? Porque isso é contra o momentum. Então, em outras palavras, o que estamos observando? Estamos observando uma consolidação bem aqui, e isso então resulta eventualmente em uma terceira vela de consolidação ali, onde não fazemos nada. Então, idealmente, você quer ficar de fora. É assim que podemos realmente entender objetivamente o que está acontecendo no mercado. Agora, se você estiver interessado em aprender mais, sinta-se à vontade para dar uma olhada em tradingmmt.com. Também temos o módulo de 2025 chegando. E se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato pelo e-mail info tradingmmt.com. Tudo bem? Perfeito. Obrigado.